Bora atualizar as informações do Timão. Pedro Raul e Coronado treinam normalmente. Tem zagueiro muito próximo do acerto. Bom, informação que a gente já tinha antecipado, inclusive, né? A tendência de, a partir da segunda-feira, o Pedro Raul e o Igor Coronado treinarem normalmente com o grupo. A reapresentação nessa terça-feira contou com os dois jogadores e eles vão participar a semana toda dos treinos, ou seja, no final de semana estarão à disposição. O Pedro Raul não é aguardado como um titular, poderia ter sido muito útil, imagino eu, no jogo contra a Ponte Preta, em que o time abusou dos cruzamentos, foram 55, se eu não me engano, e o Yuri Alberto foi mantido até o final, mas ele não tem necessariamente essa característica, óbvio que ele tem a bola aérea, mas imagine o Pedro Raul, né, para vencer os zagueiros altos da Ponte, acho que poderia ser uma estratégia válida. Então, é mais uma arma que o Corinthians vai ter no banco de reservas. Quando você pega defesas fechadas, por exemplo, né, daqui a pouco você tem um centroavante aí que tem uma estatura diferenciada para poder atacar essa bola aérea, além dos outros atacantes que agora o Corinthians tem, Pedro Henrique, Romero, Wesley, o próprio Yuri Alberto, enfim. E o Coronado, a gente está aguardando para ver onde ele entra, né? Será que ele vai entrar aberto pela esquerda, no lugar do Wesley, aberto pela direita, no que talvez poderia ser do Pedro Henrique? Será que ele vai fazer uma dobradinha com o Garro? O Rojas realmente não está correspondendo ainda, né? Acho que já tem até entrado um pouquinho melhor em relação a ele mesmo, mas ainda assim muito longe daquilo que a gente imagina. Mas Garro e Coronado, né? Reina grande expectativa para vermos os dois juntos, né? Dois jogadores de muita qualidade técnica, um destro, outro canhoto, meias de muita intensidade, mobilidade. O Garro tá jogando muito bem, cara. Parece que joga no Corinthians há muito tempo. Tô gostando muito desse jogador. Ele assumiu de verdade assim, a camisa 10, mesmo não vestindo-a, né? Mesmo ele sendo 16, ele parece um camisa 10. E o Coronado tem esse perfil, tem essa característica. Ele mesmo disse que o seu estilo de jogo se assemelha ao do Garro. Vai ser muito bacana ver esses dois jogadores juntos. Será que o Coronado começa já? Eu acho que ele está com muita fome de bola, tá louco para jogar. Ele falou mesmo que estava acelerando os preparadores físicos. E, enfim, começou a trabalhar. Final de semana contra o Santo André. Alguns minutos a gente vai ver o Coronado em campo. E o Pedro Raul vai virar uma alternativa no banco de reservas. Tem um zagueiro que está muito próximo de fechar com o Corinthians, que é justamente o Kaká, né? A gente tem falado dele aqui constantemente, mas qual é a novidade nesse sentido? O Bruno Andrade, que é um repórter brasileiro, né, que mora em Portugal, do portal UOL e de outros portais, aí, muito bem informado, inclusive, ele noticiou que o Corinthians conseguiu definir com o clube japonês, o Tokushima, uma opção de compra ao fim do contrato de empréstimo do Kaká, que está lá no Atlético Paranaense, mas o empréstimo vai ser transferido, né? Porque esse empréstimo iria até a metade do ano, lá com o Furacão, então ele vai para o Corinthians, empréstimo até dezembro de 24, mas com opção de compra, no valor de 12 milhões e meio, 13 milhões de reais, 2 milhões e meio de dólares. Isso significa o quê? Que o Corinthians, ao final desse contrato, possa exercer a compra por conta desse valor. Acontece que o clube japonês e o Corinthians estão definindo agora algumas metas que o jogador pode cumprir. E essas metas podem ser, a gente obviamente não sabe ainda, número de jogos, minutagem, daqui a pouco, sei lá, assistências, gols, participar efetivamente de uma classificação do time para uma Libertadores no Campeonato Brasileiro, sei lá. Isso é muito comum colocar no contrato. Se o clube conseguir classificar para a Libertadores, o meu jogador aqui vai ganhar um pouco mais, vai renovar o contrato. Se ele jogar tantas partidas, eu acho que a meta deve ser mais individual, né? Deve ser mais em relação à minutagem, partidas e tudo mais. Então, se ele conseguir performar nesse sentido, aí o Corinthians daqui a pouco se torna obrigado a comprar o jogador por conta desse valor. Então, isso está sendo definido. É opção de compra, é obrigação de compra, vai depender das metas. Que metas são essas? É isso que está faltando para anunciar o Kaká como um novo reforço para a defesa.